Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E hoje a gente vai falar sobre uma doença que ganhou muita repercussão aí nos últimos dias, depois que o apresentador Thiago Leifert foi até as redes sociais e contou que a filha dele, de 1 ano, está com retinoblastoma. Esse é um câncer que dá nos olhos e é raríssimo. Para tirar todas as dúvidas, falar sobre esse tema que tem sido muito discutido, a gente convidou o Dr. André Moraes, que é oncologista, ele já está aqui na tela comigo e é ele que vai esclarecer um pouquinho sobre essa doença. Doutor, muito obrigada, viu, por parar seus atendimentos e falar com a nossa equipe hoje. Satisfação é minha, Viviane, e a todos que vão nos assistir. Estou aqui à disposição, vou ver se eu consigo ajudar a entender um pouco mais dessa doença. Doutor, essa doença realmente ela é raríssima. Pesquisando aí, são 400 casos por ano, em média. É pouco esse número ou como que o senhor vê? Esse é o número brasileiro, né? Você vê, é uma doença que acontece numa faixa etária precoce da vida. Uma boa parte dos diagnósticos é feita antes dos 2 anos, a outra parte até os 5 a 7 anos, ou seja, na infância, não é? E ela é uma doença rara, sim. Pra você ter uma ideia, no mundo, a expectativa de novos diagnósticos é entre 9.000 e 9.500 por ano, no mundo inteiro, tá? Então é uma doença realmente rara, mas é uma doença que tem peculiaridades muito interessantes e que, como todo câncer, na sua maioria das vezes, o diagnóstico precoce é o grande fator para a gente ter sucesso e curar essas crianças. Doutor, é um câncer nos olhos. O que é exatamente o É na retinoblastoma? retina. O retinoblastoma, ele nasce na retina. Aliás, o nome dele vem exatamente disso, tá? A retina nada mais é do que o fundo do nosso olho, que é composto pelo nervo óptico, que vem até ao globo ocular, e ele preenche toda, vamos dizer, quase toda a circunferência posterior do olho. Só essa parte do olho que a gente enxerga aqui para frente da íris é que não tem retina, tá? A retina é como se ela recobrisse por dentro o globo ocular e ela é um nervo. Ela é vamos dizer, a expansão do nervo óptico. É onde a gente enxerga as coisas, tá? E a retina vamos dizer, os olhos, de maneira geral, têm estruturas onde a ocorrência de tumores é rara. Mas o retinoblastoma é uma situação bastante peculiar. Para você ter uma ideia, se a gente olhar para as ocorrências de câncer na infância, que não é uma doença tão frequente quanto é nos adultos, afinal de contas, o câncer é uma doença que está muito mais atribuída, muito mais atrelada ao avançar da idade do que na idade mais tenra da vida, não é? Mas tem situações em que ocorrem tumores na infância. Os principais deles na primeira infância são os neuroblastomas, que são tumores que nascem na glândula suprarrenal, tumor especial da criança. Depois disso, vem as leucemias agudas, que são, talvez, na infância toda, até o fim da adolescência, os tumores mais frequentes na infância. Depois vem tumores do sistema nervoso central, tumores do cerebelo, etc., que são comuns na infância. E o retinoblastoma fica depois dessas ocorrências. Tem alguns países, como por exemplo, alguns países da África Central, em que o retinoblastoma passa a ser a 4ª ou 5ª mais frequente neoplasia, mais frequente dos tumores na infância, tá? Agora, é uma doença rara, mas como eu falei no começo, a importância da gente chamar atenção para isso, talvez essa seja a importância de pessoas como o apresentador citado, veio à mídia, veio a público contar a história do que está acontecendo na vida íntima dele, na vida pessoal dele, o que não deixa de ser um ato de coragem, mas mais importante do que isso mesmo é para chamar a atenção das pessoas que essa é uma doença que existe, ela já foi, vamos dizer assim, foco de campanhas de diagnóstico precoce há muito tempo atrás. Não sei se vocês lembram, não me lembro exatamente qual foi a data, mas isso tem mais de 20 anos aproximadamente, em que tinha uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria e também do TUCA, que é uma instituição sem fins lucrativos para o câncer infantil, para diagnóstico e tratamento do câncer infantil em São Paulo, que alertava para os pais tirarem fotografia com flash das crianças de frente para poder olhar nos olhos se aparecia uma mancha branca.
que a gente chama em medicina de leucocoria, cor branca. Leuco é branco, coria é dos olhos, né? Essa cor branca, ela chama atenção porque não é aquele flash, não é o olho vermelho do flash que está todo mundo acostumado a ver. É branco, tá? É cor de leite, tá? E quando você fotografa uma criança e ela olha para a câmera e você põe luz dentro dessa fotografia, você ilumina, ela é capaz, então, de chamar atenção para algo diferente. Na maioria das vezes, o que você enxerga é esse branco nos olhos de um lado só, tá? A maioria das ocorrências do retinoblastoma é unilateral, tá? Mas ele pode ocorrer bilateralmente. Quando ele ocorre bilateralmente, uma boa parte das vezes ele tem um fundo genético herdado, ou seja, é uma herança que a criança recebe, todas as células do corpo da criança já têm um defeito genético estabelecido, né? Então, essa campanha de agora, que na verdade nasceu por conta da personalidade televisiva ter vindo à mídia e expor o seu problema, o que ele está vivendo, etc., e também, obviamente, chamando a atenção das pessoas, é uma outra oportunidade, uma nova oportunidade para chamar a atenção numa situação de doença grave, que pode ser curada, numa boa parte das vezes, desde que o diagnóstico seja precoce. Esse é o caso do retinoblastoma, assim como de tantas outras doenças. O senhor citou aí o flash da câmera, né? Tem outros sintomas que os pais têm que ficar atento? Como que é? Eu lembro no vídeo do Thiago Leifert, ele falou que a menininha não apresentava sintoma nenhum, foi só por meio de fotos que ele viu que tinha alguma coisa errada. Isso. A criança se adapta à situação, doutor? Na verdade é o seguinte, a criança muito pequena, né, ela tem um amadurecimento visual, né? E aí o que acontece? Existe uma deficiência visual. Quando existe uma deformidade da retina, o que acontece no tumor, no retinoblastoma, é que o tumor ele cobre uma parte da retina e a criança acaba por perder aquela área do campo visual, ela não enxerga ali, não é? Quando a criança é muito pequena, é muito difícil ela se expressar e dizer para o pai e para a mãe. Por exemplo, tem crianças que a gente faz diagnóstico com menos de um ano, com um ano e 2 meses, quer dizer, ela não está falando ainda, né? E a expressão é muito mais difícil e que nas fotografias você consegue flagrar. Agora, quando a criança vai ficando maior, e você percebe, na maioria das vezes, ela tem que angular o rosto para poder enxergar alguma coisa, porque ela pega, vamos dizer, com um campo visual lateral aquilo que ela quer ver, não vai conseguir visão fina das coisas. Eventualmente, acontece o estrabismo, é muito interessante, ou não digo interessante no sentido curioso, mas interessante de se observar quando a criança está na frente da televisão, por exemplo, e ela força a visão e fica estrábica, ou seja, tem um cruzamento visual. E aí você fala, alguma coisa está errada aqui, e nesse momento é momento de fazer uma consulta no oftalmologista, sem dúvida nenhuma, mesmo que a fotografia não acuse o branco no olho, né, a leucocoria, tá? Então, é realmente uma situação que, para crianças muito pequenas, vamos dizer, o artifício da fotografia com flash é um grande artifício. E olha, quem que não fotografa uma criança pequena, né? Sai fotografando milhares de vezes a criança pequenininha, porque são memórias que a gente quer guardar para sempre, né? Então, não é uma situação difícil de ocorrer, mas é uma situação importante que ocorra e que se preste atenção nessa ocorrência, nessa situação. E como que é feito o diagnóstico, doutor? Veja, aí o diagnóstico ele vai depender do oftalmologista fazer uma avaliação adequada da criança, né? Então ele vai fazer um exame de fundo de olho, ele vai observar a presença de uma lesão no fundo de olho, esbranquiçada, nascendo da retina. Não há praticamente nenhum outro diagnóstico diferencial para essa situação na idade mais precoce, né? Tem muito poucas outras situações que acometem a retina, evolutivas como essa, que surgem depois do nascimento, e que então o diagnóstico é feito quase que exclusivamente pela visão direta, pelo quadro clínico, pela característica macroscópica da visão da retina da criança. Por que isso é importante de entender? Porque quando a lesão é pequena, uma lesão restrita, uni ou bilateral, a maioria das vezes ela é unilateral, os tratamentos são conservadores, você não tira o órgão. Porque se tirar o olho de uma criança, você acabou a visão, né?
Então, essa é uma situação que ela compromete a visão, mas ela não necessariamente pode resultar ou deve resultar na exenteração, na retirada do globo ocular. Diferentemente de uma doença avançada, que você não vai conseguir controlar com outras estratégias, como radioterapia, quimioterapia, tá? E aí você tem que obrigatoriamente retirar o olho da criança e, obviamente, determinar que ela fique cega daquele olho, né? Isso é uma coisa que, como eu gosto de chamar a atenção, que depende diretamente do diagnóstico precoce. Você fez o diagnóstico precoce numa situação como essa, você tem oportunidades terapêuticas de preservação da visão, preservação do olho e, obviamente, de cura, que são alcançadas de acordo com o estagiamento da doença, ou seja, de quanto de volume de doença tem na retina, né? E isso é uma situação que a gente tem que sempre lembrar, porque o diagnóstico precoce aqui é o exemplo, um dos muitos exemplos, mas um importante exemplo de você poder manter a visão da criança e curar a doença. Doutor, o tratamento é feito por químio, por rádio? Como que é o tratamento, já que é uma criança, um bebezinho muitas vezes, né? Não é fácil fazer tratamento em bebezinho, porque quando você faz uma radioterapia, o que você faz? Quer dizer, a radioterapia hoje são equipamentos muito tecnológicos, de alta precisão, mas essa precisão anatômica, ela depende da criança ficar quietinha, na mesma posição, né, deitadinha na maca do serviço ou da sala de radioterapia. Ninguém pode ficar lá junto, tá? Porque a radiação vamos dizer assim, é uma arma terapêutica que, se ela encontrar tecidos sadios em pessoas que não precisam disso, ela é muito nociva, não é? É extremamente nociva. Então, a radioterapia tem que ser feita com a criança sedada, né? Ela é rápida, etc. Não é num dia só, então são sedações repetidas que vão ser feitas e que vamos dizer, apontar especificamente para a área que existe o tumor, tentando poupar o cristalino, né? O cristalino é aquela lentezinha que a gente tem logo atrás da pupila, e que é uma gelatininha, tá? Que quando a gente vai envelhecendo, eventualmente a gente desenvolve cataratas. O que é catarata? A catarata é uma doença do cristalino, é a opacificação dessa lente. E a radioterapia, ela é capaz de causar catarata precoce. Então nós temos que fazer um exercício anatômico, né, de pontaria, vamos dizer assim, para que a radioterapia seja bem colocada. Existem outras estratégias de radioterapia, que são quando você coloca placas irradiantes, tá? Que você carrega essas placas com radiação, e que essa radiação, então, é colocada na parte externa do olho, que a gente chama de radioterapia de contato ou braquiterapia, e essa radioterapia, então, ela atravessa a estrutura do olho e irradia aquela área que você precisa. Essa prática, ela é preferível em relação à radioterapia externa. Dá para entender por quê, porque você vai irradiar exclusivamente a região que tem a doença, não é? E com relação à quimioterapia, é importante pelo seguinte, o retinoblastoma, ele pode infiltrar o tecido cerebral, ele pode se disseminar pelo líquor, ele pode realmente disseminar e avançar e levar à sucumbência, morte dessas crianças precocemente, muito precocemente. E a quimioterapia é o tratamento que se preza a tratar a doença que sai do sítio onde ela nasceu, ou seja, tratamento que vai buscar sistemicamente a doença, né? Então, são estratégias que são úteis e são eficientes para tratar o retinoblastoma na grande maioria das vezes. É um tratamento longo, doutor, na maioria das vezes? Relativamente não. Se você olhar para outros tipos de tumores da própria infância, tumores cerebrais, as leucemias, que têm tratamentos muito mais longos, às vezes durando mais de anos, não é? 2 anos, às vezes 3 anos, o retinoblastoma tem um tratamento mais curto quando a doença é controlada definitivamente na primeira abordagem, tá? Agora, pode ser longo se a gente precisar da quimioterapia para controlar doença que não é curável mais, tá? Essa é uma situação lamentável, porque quando você perde a oportunidade de curar na primeira abordagem, e já existe doença fora do globo ocular, ou fora do sítio onde ela nasceu,
a gravidade da doença é outra e o objetivo terapêutico, na maioria das vezes, não é alcançado, que é a cura. Então, você tem que tratar dessa criança por bastante tempo para conter a progressão da doença até um certo dia que isso escapa e a criança sucumbe por conta da doença. Falando em cura, quais são as chances, doutor? Veja, essa é uma situação onde a acessibilidade ao tratamento faz uma diferença absurda. Aliás, faz em todas as doenças, não só câncer. Em câncer é uma situação realmente alarmante, mas se a gente olhar para os países em que o desenvolvimento, o acesso à medicina, recursos, etc., é pior, em que as pessoas estão muito longe dos grandes centros, eu estou citando aqui mais especificamente os países da África Central, veja, a ocorrência de retinoblastoma lá, ela é elevada porque as pessoas, vamos dizer, não têm a orientação, o aconselhamento genético adequado, tá? Então elas acabam disseminando a doença mais frequentemente, ou fazendo com que isso surja mais frequentemente. Mas mais do que isso, elas têm pouco acesso à terapia e ao diagnóstico precoce e à terapia adequada, e a mortalidade alcança cifras de 75% dos casos, maioria de casos já diagnosticados tardiamente. Quando você vem para países como os países do hemisfério norte e aqui, por exemplo, os estados do sul, sudeste do Brasil, a mortalidade cai bastante, ela gira em torno de 2 a 5% no máximo, e a grande parte dos diagnósticos é feita mais precocemente. E o acesso é mais fácil, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a região que você vive e o acesso a recursos médicos adequados. Doutor, quando a gente tem filho pequeno, a gente costuma levar apenas no pediatra. É importante, então, fazer essa visita ao oftalmo também? Olha, eu acho assim, a maioria das crianças, tá, se desenvolve normalmente, ok? Elas se desenvolvem sem problema. A maioria das crianças é sadia, tá? É óbvio que se houver qualquer flagrante, tá, de uma alteração, né, ocular, visual, reclamada ou não pela criança, ou seja, aquela criança muito pequena que você observa uma alteração, por exemplo, na fotografia de olhar, aquela mancha branca no meio da pupila, né, com a pupila dilatada, ela vê aquela coisa branca, é óbvio que a consulta ao oftalmologista é absolutamente essencial. O pediatra, ele faz vamos dizer, o acompanhamento global da criança, nutricional, vê como é que está o desenvolvimento, orienta nas vacinações que são essenciais para a segurança sanitária das crianças e tudo, mas ele também pode fazer, eventualmente faz o diagnóstico de retinoblastoma, ou pelo menos suspeita, e encaminha para o oftalmologista para certificar o diagnóstico, haja vista que às vezes você não percebeu nada numa criança muito pequena, e o pediatra vai lá, olha, coloca uma luzinha para ver o olhinho da criança, como é que está reagindo a pupila, e fala, opa, aqui tem algo diferente, e aí ele acaba por fazer o diagnóstico, ou pelo menos suspeitar o diagnóstico, e faz o encaminhamento necessário a partir daí. Doutor André, infelizmente o nosso tempo é curto, eu queria que o senhor deixasse uma orientação para quem está assistindo a gente e tem filho aí pequeno. Eu vou lembrar a campanha do Tuca lá de trás, e do GRAAC lá de trás, de 20 anos atrás, que toda a oncologia pediátrica brasileira aderiu, a medicina brasileira aderiu, que é a campanha do Fotografe o seu filho pequeno com flash. Porque isso é talvez a ferramenta mais importante para você suspeitar e chegar ao diagnóstico, tá? A ideia da fotografia, ela é mandatória, eu diria, quem não fotografa o seu filho, né? Isso é uma coisa que não acontece mais. Aliás, depois do celular, então todo mundo virou fotógrafo, né? A realidade é essa. Então a gente tem que aproveitar essas tecnologias para também auxiliar no eventual diagnóstico precoce de uma patologia como essa, que pode ser desastrosa, mas que pode ser curada, na maioria das vezes, desde que o diagnóstico seja precoce. O segredo do sucesso é esse diagnóstico precoce. Doutor André Moraes, oncologista, muito obrigada por falar com a nossa equipe hoje. Obrigado a você, Viviane, a todos que nos ouvem. Grande abraço, sucesso para o ano. Muito obrigada, e assim a gente encerra o Saúde Agora de hoje, desejando à Lua e a todas as crianças que estão em tratamento em relação ao câncer, muita saúde. Tratamento precoce, diagnóstico precoce, como o doutor disse, é muito importante, então
Fiquem aí, papais e mamães, atentos a todos os sinais do seu pequeno. A gente se vê na próxima semana. Tchau!